Tudo bom, pessoal? Hoje eu vou explicar para vocês uma dinâmica conhecida como linha de produção de aviões. É uma dinâmica qual é utilizada para o ensino de metodologias ágeis, mais especificamente de Scrum, para os alunos. É uma dinâmica que envolve alguns momentos e auxilia no ensino de Scrum, tá? Ela é bem fácil de ser aplicada e é bem legal para vocês verem a integração com os alunos. Primeiro momento. Faça as seguintes perguntas: quem já viajou de avião? Quais são as características básicas do avião? Como janela, se tem algum logo, um nome, tá? No avião, e assim vai. Segundo ponto, nós temos que dividir a turma em grupos, tá? É aconselhado 5 pessoas em cada equipe. O importante é vocês dividirem a turma e cada equipe ter um líder, tá? Então vai ter um líder por equipe. E essa dinâmica consiste bem basicamente, qual é o seu nome? É uma linha de produção de aviões. Então vocês vão produzir aviões de papel. Então aconselho em pegarem vários folhas, tragam de preferência, né, folhas que já foram utilizadas para reutilizar nessa dinâmica, né? Então vocês vão produzir, na verdade os alunos, né, irão produzir aviões de papel. E será feita da seguinte forma: nós vamos ter sprints, tá, e replanejamento de 5 minutos cada, onde deve-se ter um respeito incondicional ao tempo. Aqui é aconselhado separar a equipe em alfa, beta, gama, ômega, sigma. Aí vai de como vocês querem fazer essa divisão. Segundo momento, é apresentado os conceitos de uma linha de produção, onde o avião começa numa ponta e termina na outra, ou seja, cada equipe irá distribuir os seus membros, tá? Bem como uma linha de produção. Cada membro vai realizar uma tarefa específica na produção de um avião, onde esse membro não pode voltar a tocar no avião depois de passar por ele. Outro ponto importante é que o líder não ajuda na construção, tá? O líder apenas vai entregar a matéria-prima, ou seja, o papel, e vai receber o avião finalizado. Só isso que o líder faz, tá? Então o avião começa uma ponta e termina na outra. A engenharia a ser aplicada é de decisão do time, ou seja, é o time junto com o líder que vai decidir o que cada integrante fará. Não pode haver estocagem de matéria-prima, tá? Ou seja, no início da dinâmica vai ser entregue um número X de folhas, isso vai de vocês, pode entregar 10 folhas para cada grupo, e eles só podem pedir novas folhas a partir do ponto que o último avião foi entregue. Ou seja, se ainda está sendo feita a dobra no último avião, não pode ser pedido folhas, tá? Só pode ser pedido folhas quando eles terminarem todo aquele avião. O produto deve cumprir rigorosamente o escopo, tá? Então, caso acabe o tempo e o produto estiver inacabado, como eu falei, o produto deve cumprir o escopo. Caso acabe o tempo, tá? E o avião estiver inacabado, ele pode voltar para a produção no próximo sprint. Ou seja, chegou lá no final, acabou o tempo, estava feito a primeira ou a segunda dobra do avião de vocês, ou tinha recém posto um logo. Pode ser utilizado o próximo sprint, esse avião. Aqui nós iniciamos com o primeiro contato, tá? Que é um contato feito pela Força Aérea. Então a Força Aérea, ela deseja desenvolver um novo avião. O representante da entidade entrou em contato com as empresas para analisar as propostas. O representante deseja saber quantos aviões vocês, cada equipe, né, pode produzir num prazo de 5 minutos. Então, neste momento, é dado 1 minuto para discutir e passar à Força Aérea quantos aviões podem ser produzidos em 5 minutos, no sprint de 5 minutos. Então, agora, dado o tempo de 1 minuto, cada equipe vai passar para a Força Aérea, que é quem está, o professor, normalmente, que está gerenciando essa dinâmica, e ele anota no quadro, por o sprint 1, qual que é a estimativa de quantos aviões irão produzir. A partir disso, é analisada por parte da Força Aérea a estimativa de cada
uma dessas equipes. Então, a Força Aérea gostou dessas estimativas e cada equipe deu e vai abrir concorrência. Então, vocês deverão produzir um protótipo do avião em 5 minutos. Cuidado, deve-se seguir o escopo. Lembrando, o líder do grupo não pode desenvolver nenhuma tarefa, ele não pode efetuar nada no avião. Ele só entrega a matéria-prima e no final recebe o avião, o qual deve ser entregue ao professor ou então quem está na frente dessa didática, tá? Então o escopo deve possuir 12 janelas, então o avião de vocês deve possuir 12 janelas, deve possuir uma cabine e deve possuir o símbolo das suas empresas nas duas asas, tá? E na traseira. Então agora é dado 5 minutos para as equipes produzirem seus aviões, ou pode ser produzir os aviões ou produzir, na verdade, eu sempre faço assim, ó. Eu faço a produção, tá? De um protótipo nesses 5 minutos. Então vocês vão entregar um protótipo no decorrer desses 5 minutos, tá? Então passou-se os 5 minutos, a Força Aérea vai analisar. Então faça o seguinte, quem está gerenciando a dinâmica, ele vai analisar se os protótipos entregues pelos alunos, pela cada equipe, segue o seu escopo. O que realmente o cliente queria, a Força Aérea queria? A Força Aérea queria um avião desta forma, o qual contém um logo na traseira, tá? 6 janelas de cada lado, uma porta e uma cabine, ok? Então, a partir desse momento, nós vamos produzir aviões seguindo o escopo que a Força Aérea pediu. Então, assim, ó, com o escopo em mãos, agora as equipes vão produzir. A empresa que mais produzir leva o contrato. Então vocês terão 3 sprints, lembrando de 5 minutos para produzir. Terão mais 3 minutos para avaliar e adaptar o processo ao final de cada sprint, visando uma maior produtividade. Deverão dar uma estimativa da produção a cada início de sprint. Então, inicialmente, já foi anotado pelo professor lá, ou quem está gerenciando a dinâmica, anotou quantos aviões vocês vão entregar nesses 5 minutos. Então, lembrando, vocês vão ter um total de 3 sprints de cada 5 minutos e mais um intervalo de 3 minutos para adaptar entre cada sprint. Então, vocês começam a cronometragem aí. Passados 5 minutos, são entregues todos os aviões produzidos na linha final de produção de aviões à Força Aérea, tá? Que, na verdade, é o professor que está gerenciando a dinâmica. Após isso, o professor vai dar mais 3 minutos para cada equipe avaliar se quer mudar de lugar algum membro da sua equipe, ou se vai ter uma avaliação do que ela produziu, tá? E novamente é dado uma estimativa por parte de cada equipe de quantos aviões irá produzir para a próxima sprint. Passada a segunda sprint, é dado para a terceira sprint, até ser finalizado. Lembrando, aviões que não seguirem o cronograma, tá? Na verdade, o cronograma não, desculpe. Aviões que não seguirem o contexto, que é o nosso escopo, né? Eles devem ser anulados, tá? Eles não vão para a nossa contagem. No final, quem produzir mais aviões é quem ganhou a nossa dinâmica, na verdade é quem ganhou o direito a produzir os aviões para a nossa Força Aérea. Lembrando, regras, tá? Sprint e replanejamento de 5 minutos cada, com respeito incondicional ao tempo. Lembrando, o conceito da linha de produção é que o avião começa numa ponta e termina na outra, onde a engenharia a ser aplicada é decisão do time, tá? Ou seja, o que cada membro faz dentro da sua equipe, e não pode haver estocagem de matéria-prima. O líder pode pegar 10 folhas quando a última folha de estoque entrar na produção. Tá? Então, com a última folha entrar na produção e ser entregue aquele avião, ele pode pegar mais 10 folhas com o professor que está gerenciando a dinâmica. O produto precisa cumprir o escopo, lembrando, caso acabe o tempo e o produto estiver inacabado, ele pode voltar à produção no próximo sprint. Como eu falei anteriormente, um avião teve 1 ou 2 dobras, acabou o tempo. Esse avião pode voltar para o início da próxima sprint
para ser acabado, tá? Mas tem que passar por toda a linha. Retrospectiva, tá? Como que nós avaliamos essa dinâmica, tá? Ela vai da seguinte forma: avaliar como a equipe se organiza, então como cada membro da equipe organizou, como foi a comunicação, tá? Avaliar o comportamento do líder das equipes, esse líder soube liderar, soube delegar o que deve ser feito, tá? Avaliar o papel de cada elemento das equipes e avaliar o relato do líder da equipe sobre o caso proposto e como se deu esse desenvolvimento mediante a dinâmica proposta, tá? E por fim, para fazer o nosso fechamento, né? Então, vivenciamos na prática um processo ágil da disciplina de gerência de projetos de software ou engenharia de software, depende da disciplina que vocês estão lecionando. Então, o planejamento inicial é incerto. Lembrando, a Força Aérea deu um escopo para cada equipe produzir, né? Então, cada equipe disse quantos aviões iriam produzir. No decorrer da segunda e da terceira sprint, pode ter sido aumentado o número de aviões a serem produzidos ou diminuído, tudo dependendo com a equipe, né, e qual que é a sua estimativa, tá? Então, a vivência e experiência possibilitam uma visão mais real, as equipes se tornam motivadas e autogerenciáveis. Lembrando assim, ó, nós vamos ter no quadro anotado quantos aviões cada equipe produziu. Na verdade, desculpem, quantos aviões cada equipe produziu e também qual foi sua estimativa. Se a estimativa foi acima ou abaixo do que estava sendo esperado pela equipe, tá? Então, um outro ponto importante, os papéis de cada um. Quem era o nosso Product Owner, que é um papel fundamental lá dentro da nossa metodologia conhecida como Scrum. O nosso Product Owner era a nossa aeronáutica, né? É quem irá passar o escopo e aceitar o produto no final. O Scrum Master, que é o nosso líder, né? Ele não poderá produzir, ele deverá cuidar do time e avaliar o processo, remover impedimentos e buscar a matéria-prima. E por fim, a nossa equipe, que ela vai produzir o produto e vai avaliar este processo. O Scrum Master, ele é mais líder do que gerente, e o ambiente de trabalho fica mais leve, produtivo e organizado. E em grande parte graças à comunicação que é maximizada nessa metodologia, né? Se alguém tiver dúvida sobre essa metodologia, essa, na verdade, é uma adaptação dessa metodologia, tá? A metodologia foi desenvolvida, faz parte do material ali do professor Stephen De Castro, tá? Vocês podem procurar sobre essa metodologia na internet, que é conhecido como dinâmica da fábrica de aviões. Essa aqui foi uma adaptação, tá? Como linha de produção de aviões, então dinâmica da fábrica de aviões, como vocês queiram. E aqui tem algumas outras referências que foram utilizadas para este material. Espero que tenham gostado dessa dinâmica e seja útil. E espero, para quem esteja assistindo, peça para seus professores fazerem essa dinâmica em sala de aula com vocês. Ela é bem interessante. Quando eu apliquei com meus alunos, pelo menos os que me relataram que gostaram, porque a gente sempre faz assim, ó, aplica essa dinâmica da linha de, na verdade eu aplico da linha de produção de aviões, né, que é adaptada da fábrica de aviões, eu aplico e após eu ensino todos os conceitos sobre a metodologia conhecida como Scrum. Até o próximo vídeo, pessoal, no qual eu vou explicar a metodologia Scrum.